Programa Examinando as Profecias. Apresentação: Marcel Carduz. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Viver. Aqui é Marcel Carduz. Vamos mais uma vez estudar as profecias, seguindo pelo livro de Daniel. Vamos fazer uma breve oração então, para que possamos entender e a partir da misericórdia de Deus nós possamos também fixarmos estas lições que existem nas profecias de Daniel e de Apocalipse mais adiante. Vamos orar então, onde vocês estão, seja em casa, no carro ou em algum lugar. Se puderem curvar suas frontes, fecharem os olhos e orar comigo, vamos orar. Senhor Deus, pedimos mais uma vez, Senhor, pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos auxilie. Sabemos, Senhor, que não temos, Senhor, um merecimento da Tua bondade. Muitas vezes caímos em tentação, mas nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti e não cairmos mais. Nos dê força e nesta leitura nos dê entendimento. Por favor, Senhor, nos ajuda a mencionar os detalhes desta profecia. Em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos e ouvintes, sigamos então no livro de Daniel. Se vocês bem lembram, paramos no livro de Daniel capítulo 2, onde nós vimos algumas questões, como por exemplo, o sonho do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, que tinha levado os judeus ou os cativos, para a Babilônia. E ali o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho no capítulo 2. E o coração do rei ficou perturbado para saber o sonho, porque o próprio rei não lembrava deste sonho. Mas os cativos, dentre os cativos de Judá, haviam 4 jovens que foram levados para a Babilônia para serem educados na cultura babilônica, para que eles, os 4 cativos, eles também perdessem a sua identidade. Porém, eles se mantiveram firmes na fé. Tinham uma base firme, porque foram ensinados na obediência e na fé do Senhor. Então, Daniel, Misaías, Ananias, Misael e Azarias, repetindo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 judeus dentre o povo levado cativo à Babilônia, ficaram em pé e firmes nas decisões. Uma delas foi que, depois de decretar morte aos sábios de Babilônia, porque o rei tinha pedido que os sábios de Babilônia, na sua presença, decifrassem o sonho, mas eles, os sábios de Babilônia, os caldeus, astrólogos, encantadores, mágicos, não puderam decifrar o sonho do rei Nabucodonosor. E, de acordo com a punição do rei, era que estes e suas famílias fossem destruídos. Mas antes que estes e suas famílias fossem destruídos, Daniel pediu para que o rei desse-lhe um tempo, para que ele então pudesse levar o assunto aos seus 3 amigos e orassem juntos. E Deus, ele deu a sabedoria deste sonho a Daniel. E Daniel então bendisse o nome do Senhor, porque Deus revelou esse sonho para que Daniel falasse a Nabucodonosor e para que este rei não então viesse com destruição sobre os sábios de Babilônia. Então Daniel, a partir do capítulo 2, ali no verso 20, ele começa a bendizer o nome do Senhor. Então, foi decifrado o sonho. Vamos seguir na segunda metade do capítulo 2 de Daniel. Vamos ver qual foi o sonho que Daniel revelou ao rei Nabucodonosor. Este sonho é um sonho profético, ou seja, está relacionado aos nossos dias e a dias futuros, bem como partes do passado. Vamos então ao capítulo 2 de Daniel, no versículo 29, confirmando então, capítulo 2 de Daniel, versículo 29. Vamos fazer uma breve leitura e vamos prestar atenção nos detalhes do que nos informa este capítulo. Vamos lá.
Daniel capítulo 2, versículo 29, continua a leitura dizendo o seguinte: Daniel então vai aqui revelar ao rei, de acordo com aquilo que o próprio Daniel tinha sido iluminado e revelado a ele através do Senhor. O Senhor passara então a Daniel esta revelação, e este Daniel então vai revelar ao rei Nabucodonosor o seu sonho. E disse Daniel: Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Verso 31 diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então Daniel aqui começa a revelar ao rei o sonho. Ele fala de uma grande estátua. Interessante como Deus trabalhou na mente de Nabucodonosor. No reino de Babilônia havia muitos deuses, e no reino de Babilônia muitos desses deuses, com D minúsculo, eram representados por estátuas. Sim, estátuas de pedra ou de outro material qualquer. Então Deus utiliza esta figura para que o rei fosse impressionado, porque era uma figura um tanto quanto familiar ao rei, uma estátua. Seguindo no verso 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas costas de cobre ou bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Vamos tentar imaginar, a, através dessa descrição de Daniel capítulo 2, no versículo 32, 33 e 34. Vamos tentar imaginar, vamos por um minuto somente imaginar a revelação do rei. Uma grande estátua terrível aparece no sonho dele, gigantesca, imponente, representando os reinos do mundo. E aqui Daniel vai começar a decifrar essa estátua. Ele vai começar a dizer que a cabeça era de ouro fino. Em segundo aspecto, um metal menor ou de menor qualidade, a prata, que eram feitas do peito e das costas e dos braços. A prata. Depois, no seu ventre ou na cintura, o metal era um pouco mais inferior ainda, o bronze. E mais inferior ainda, as pernas da estátua feitas de ferro. E muito mais inferior, nos pés, a estátua tinha uma mistura do metal ferro com o barro. Veja, nós estamos falando de uma decrescente qualidade dos metais. Com o tempo, ou a cada aspecto da história e dos reinos deste mundo, a qualidade ou as pompas ou o glamour vem diminuindo. Do ouro, depois a prata, depois o bronze, o ferro, os pés de ferro e barro. É a descrição da estátua de Daniel. Então, foi juntamente, vamos tentar aqui prestar atenção nessa parte importantíssima. A estátua estava em pé até que uma pedra foi lançada aos pés da estátua, sem ajuda de mão humana. A pedra foi lançada aos pés da estátua e a estátua
ao ser atingida nos pés, na sua base, caiu e se esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, ou o bronze, no caso, né? A prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos, na presença do rei. E aqui Daniel então vai determinar a interpretação, o que significam aqueles metais, o que significa aquela estátua e a pedra. Vamos agora decifrar. No verso 37 diz o seguinte: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Veja, Daniel está revelando expressamente que a cabeça de ouro da estátua é o reino de Babilônia, o primeiro reino gigantesco sobre a terra. Babilônia, Nabucodonosor, estava coordenando o reino que era simbolizado pela cabeça de ouro da estátua. Depois de ti, no verso 39, ele segue: Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e depois um terceiro, de metal também, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro, esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Veja, Daniel está revelando que os metais da estátua, como nós já havíamos falado, significam reinos. Cada metal é um reino diferente que se levantará, ou seja, depois do reino de Babilônia, ou da cabeça de ouro, viria o reino da Medo-Pérsia, que é simbolizado neste sonho pelo peito e os braços de prata. Depois do reino da Medo-Pérsia, temos o reino da Grécia, que é simbolizado na estátua pelo metal bronze. Depois do reino da Grécia vem o reino de Roma, o Império Romano, que é simbolizado pela estátua através das pernas de ferro. Roma, que reinou com mãos e punho de ferro. E depois de Roma imperial, temos a Roma, também Roma, porém a Roma que é um conglomerado de império com religião. É uma mistura do ferro, de um poder imperial romano através do ferro, representado pelo ferro, com o barro, que representa a parte religiosa, não é? Uma mistura, um amálgama dos dois. Porém, nós vamos ver que esta união, ela não pode dar certo, ela vai cair. Vamos seguir o texto. No verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos ou dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro. E como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e pela outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, misturar-se-ão como semente humana, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então haveria alianças, alianças em poderes de reis, casamentos para que o reino ficasse sólido, mas dentre esses casamentos de famílias reais daquela época nunca deu certo 100%.
Verso 44 seguindo diz o seguinte: mas nos dias destes reis, ou seja, nos dias deste império, dos impérios, do sistema do mundo, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então Daniel aqui está confirmando e dizendo que isto é verdade. A pedra tirada do monte e que atinge a estátua é que reino que poderia ser? Um reino que não passará mais, de acordo com Daniel, que nunca acabará. Trata-se então da volta de Cristo. A pedra simboliza o reino dos céus, e simboliza a Cristo, a rocha eterna, aquele que é firme, aquele que é poderoso. Ele atinge o sistema do mundo e os impérios do mundo têm seus dias contados. Todo sistema que conhecemos, seja político, religioso ou social, tem seus dias contados, porque com a volta de Cristo todos eles vão passar. Assim como a estátua se esmiuçou, esses reinos não mais existirão, porém será inaugurado o reino de Deus através da volta de Cristo. A pedra lançada nos pés da estátua simboliza a volta de Cristo. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Veja, o rei Nabucodonosor era um idólatra. Ele ainda não entendia exatamente a mente de Deus. Estava certamente espantado com a sabedoria que Daniel obteve. E ele tomou Daniel como se fosse um semideus. Ele quis adorar a Daniel, não é? Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Veja, Daniel não esqueceu dos seus amigos quando o rei, depois que Daniel revelou o sonho a ele, colocou Daniel sobre um posto muito alto no reino. Ele não esqueceu dos seus amigos, ele pediu para que o rei também desse postos superiores aos seus amigos, e assim o rei fez. Deus permitiu que Daniel tivesse posto esse posto alto de governante para que o povo judeu fosse ajudado e fosse abençoado todo o restante do povo, não só o judeu, mas também o caldeu, mas principalmente o povo judeu, que deveria ser a luz das nações. Então, quando Deus põe alguém em evidência, não é para a pessoa alimentar o seu ego, como diz o evangelho da prosperidade hoje. Deus, porque se diz muito hoje, Deus vai me dar as coisas e a minha bênção se resume em bênçãos materiais. Deus não ensina dessa forma. Deus dá as coisas e abençoa em forma de bênçãos materiais também, para que nós possamos ajudar o nosso próximo e termos condições de, quem sabe, administrar para o benefício da nação. Então, o evangelho da prosperidade é também o ensinamento do vinho de Babilônia, que não devemos aceitar. Mas a verdadeira prosperidade é Cristo em nós. Esta é a prosperidade. Até porque todos os bens dessa terra se espatifarão, ou passarão, ou virarão pó. Nada do que está nesta terra de bens materiais pode nos salvar.
mas a fé de Jesus nos salva. Bem, amigos, então ficamos com esse pequeno estudo por aqui e no próximo capítulo entramos então no capítulo 3 de Daniel. Espero que nós possamos meditar no que foi dito. Um abraço a todos, que Deus abençoe a vocês e a mim também, que possamos orar mais uns pelos outros. Até uma próxima, até breve, tchau, tchau. Rádio Viver, transmitindo esperança.